Oh Lord, my God, what an awesome wonder. Consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. Then sing my soul, my Savior God to thee. That's when I start singing. How great thou art. Oh, I love you, Jesus. How great thou art. Oh, and sing my soul, my Savior God. It just goes. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a igreja do Senhor, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Hoje nós estamos dando início a um novo tema para a nossa escola dominical do mês de abril. E o tema tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, quais são as lições que essa pandemia podem nos ensinar como povo de Deus, como devemos agir, reagir, qual deve ser a nossa motivação em enfrentá-la. Por isso eu quero convidá-los a todos a estarem acompanhando essas lições que a igreja precisa aprender com tudo isso que está acontecendo. Antes de começarmos a leitura na palavra de Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, manhã de domingo, o dia do Senhor, no qual o Senhor nos separa e nos reserva esse tempo para juntos, como igreja de Jesus Cristo, estudarmos a tua palavra, a palavra de Deus. Pedimos a tua bênção sobre todos que estão participando, que teu Espírito Santo nos ajude a entender qual é o teu recado, qual é a voz do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. Abençoe cada família representada, que a boa mão do Senhor esteja sobre todos, guardando, protegendo, dando direção e também a graça do Senhor, que é muito maior e melhor do que a própria vida sobre cada um daqueles que participam conosco. Oramos com gratidão por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A partir do verso 16. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 e seguintes. Vamos acompanhar a leitura na palavra de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia,
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Irmãos, o que nós temos percebido, visto e experimentado é que a pandemia está causando muitos males. É um momento de crise, é um momento difícil, é um momento incerto. Temos muitas perdas, muitas dores, muitas incertezas. E apesar de todo luto e de toda dor, a Bíblia ensina que para nós, os crentes, essas provações, elas não são desperdiçadas e muito menos inúteis. A pergunta, irmãos, a respeito de tudo que estamos vivenciando é: qual é a lição que eu posso aprender? O que eu posso tirar disso tudo? Ou melhor, como eu posso me tornar parte da solução e não parte do problema? O que nós temos que entender, irmãos, é que Deus, Ele está usando tudo isso e está trabalhando em tudo isso para nos ensinar coisas que, de outra forma, nós não poderíamos aprender. A Bíblia mesmo, irmãos, nos ensina uma lição preciosa quando ela escreve em Hebreus 12, a partir do verso 5. E estais esquecidos da exortação que, como filhos, o Senhor discorre conosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e nem desmaies quando por eles és exortado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Por isso, irmãos, que eu entendo como igreja do Senhor e inserida nesse mundo caído e caótico, existem muitas lições que nós podemos aprender com tudo isso. E a primeira lição é que a vida, mesmo num mundo como o nosso, caído e pecaminoso, ela não foi feita para ser confortável. Nós nunca gostamos e nem queremos estar na condição de desconfortáveis. Irmãos, como muitos, todos nós ansiamos por conforto. Quando eu sinto fome, eu me alimento. Quando eu me sinto doente, eu tomo remédio. Quando estou com sede, eu abro a torneira. Irmãos, nós vivemos de tal maneira que a máxima para nós hoje é: aperte o botão e resolva o problema. É assim que a nossa vida moderna funciona. E nós não estamos acostumados com desconforto. Pelo contrário, nós queremos, nós buscamos e nós pagamos pelo conforto. Nós esperamos isso. Na verdade, irmãos, nós exigimos isso. E quando Deus permite em nossas vidas coisas como essa pandemia, isso nos tira da nossa zona de conforto. Isso perturba o nosso jeito de ser e de viver nesse mundo moderno. Nós ficamos desconfortáveis, nós nos sentimos desconfortáveis quando as coisas não saem tão bem como nós esperamos. Nós ficamos frustrados, ficamos com medo, ficamos ansiosos e podemos até entrar em pânico. As pessoas, até mesmo nós, os cristãos, nós somos muito bons
quando se trata do conforto, mas nós nos sentimos muito mal quando nós estamos desconfortáveis. A questão, irmãos, é que nós esquecemos que nós estamos em um mundo caído e que esse mundo está sob a maldição divina. Gênesis 3,17 está escrito: por isso lanço maldição sobre toda a terra. A vida toda de vocês terá de ser de lutas para conseguir o ganha-pão. Ele produzirá espinheiros e ervas daninhas. A vida inteira vai ser de suor para dominar a terra, até o dia da sua morte. Depois, você voltará ao pó, de onde veio, pois você foi feito da terra e vai voltar para essa mesma terra. O mundo está falido, perdido, quebrado, porque o mundo jaz no maligno. Irmãos, tanto a ciência quanto a tecnologia têm feito um trabalho muito bom, tem melhorado muito a nossa vida nesse mundo caído. E isso não é uma coisa ruim. O problema é que isso pode nos iludir, achando que a vida foi feita para ser confortável. Este mundo perdido, ele não é o paraíso e nunca poderá ser. Nenhum governo, nenhum líder, nenhuma tecnologia podem introduzir novos céus e uma nova terra. Tudo isso, irmãos, está acima da nossa capacidade. Só Deus pode fazer isso. Então nós, em primeiro lugar, nós buscamos o conforto. E além do conforto, nós ansiamos pelo controle. E quando o controle das coisas foge de nós, nós entramos em pânico. Junto com a expectativa do conforto, que é o ponto 1, nós temos a ilusão de que a vida está sob o nosso controle. Afinal, a mentalidade de apertar o botão e corrigir o problema parece que funciona na maior parte da nossa vida e do nosso tempo. Então, irmãos, quando a vida foge do nosso controle, como essa pandemia, qual é a nossa resposta automática? Tentamos retomar o controle de qualquer maneira que pudermos. E é por isso que tem tantas pessoas comprando muito, tentando abastecer as suas prateleiras, evitando com isso passar pela crise do desabastecimento ou passar pela crise do descontrole. A coisa é tão séria, irmãos, que lá nos Estados Unidos eles não foram comprar comida nos supermercados, eles foram comprar papel higiênico para mostrar a neurose que tudo isso tem gerado no coração das pessoas. E uma maneira, irmãos, de tentar controlar ou de manter o controle sobre as coisas é fazer compras. Porque quando você compra, você acha que você está no controle. Mas, irmãos, isso é apenas uma aparência do controle. Ter muita comida na despensa, isso não muda o fato de que estamos num mundo caído. E que quando você tenta manter o controle sobre as coisas, isso te escapa. Então, essa pandemia, irmãos, além de nós tentarmos manter o controle ou buscarmos o conforto em meio a tudo isso, essa pandemia, num terceiro ponto, ela é um sinal da grande misericórdia divina sobre as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Essa pandemia nos faz buscar o significado da vida e da própria esperança além deste mundo.
Embora, irmãos, essa pandemia faça parte deste mundo caído e ela faz parte das consequências de escolhas erradas que nós fizemos durante toda a nossa vida, a gente pode perceber, irmãos, que tudo isso tem gerado nos nossos corações um desejo de não só encontrar conforto em meio a tudo isso, de manter o controle, apesar de toda a nossa incapacidade. Tudo isso nos ajuda a entender, irmãos, que nós não estamos no controle. E quando Deus permite essas coisas na nossa vida, isso nos perturba, nos tira da nossa zona de conforto e gera em nós uma crise que ela não pode ser encontrada na mudança dessa situação, na mudança da nossa sorte, porque a gente não consegue, irmãos, resolver os nossos problemas por nós mesmos. Tudo isso tem gerado no coração das pessoas, né, uma frustração, um medo, e isso gera uma crise, não só uma crise existencial, mas para nós que somos povo de Deus, nós entramos numa crise espiritual, numa crise de fé. O que nós podemos perceber, irmãos, é que nós nunca vamos ter o controle de nada. Porque quem está no controle sobre todas as coisas é Deus. E essa pandemia nos faz buscar um significado muito maior para a nossa vida, para a nossa existência, além do que esse mundo pode oferecer com ou sem pandemia. É óbvio que essa pandemia faz parte de um mundo amaldiçoado em que vivemos. E essa pandemia, irmãos, você, pela fé, você pode crer, você pode observar que o Senhor, ele pode estar usando essa pandemia para alcançar propósitos redentores. É só lembrar, irmãos, de uma antiga história bíblica que nós conhecemos muito bem, que é a de José. Quando José, adolescente, foi vendido pelos irmãos e ele passou por toda aquela prova lá no Egito e depois ele encontra com seus irmãos traidores, ele disse para os seus irmãos: Deus transformou o mal em bem para fazer aquilo que agora vocês estão observando, para fazer aquilo que vocês estão vendo. Gênesis 50, 20. Por isso, irmãos, quando se trata de nós, povo de Deus, essa pandemia é uma prova de que nós podemos desviar os nossos olhos das glórias eternas. Esse texto que nós lemos aqui em Coríntios, ele chama a nossa atenção para que nós não venhamos a nos desanimar. Pelo contrário, ainda que o nosso homem interior ele seja renovado, o nosso homem exterior, ele continua se corrompendo, sujeito às intempéries da vida ou às pandemias que o próprio Deus permite sobre cada um de nós. Então, essa pandemia, ela pode reorientar os nossos desejos para aquilo que tem um valor eterno. Irmãos, muito mais do que buscar ou ansiar por um conforto mundano, nós, como crentes, temos que aprender, à luz da palavra de Deus, a buscar o reino dele em primeiro lugar. Então, irmãos, eu entendo que nós, como crentes, nós podemos fazer uma leitura bíblica de tudo isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque esta pandemia, ela tem aumentado a nossa consciência da morte. Nós ficamos, irmãos, dolorosamente cientes da brevidade da vida. Com essa pandemia, a gente está muito próximo de coisas que até então a gente não tinha, com tantas mortes, né, com tanta mortandade. A gente acaba descobrindo, irmãos, o que já está na Bíblia, escrito há mais de 2000 anos, que a vida é um sopro. Nós temos que considerar a nossa vida como a neblina,
que logo se dissipa, que logo se desvanece, que logo desaparece. Irmãos, existe um adágio, né, muito simplista, não é simples, mas muito simplista, de que a nossa vida é como uma casca de ovo. Facilmente ela se quebra. E nós não gostamos de pensar nesse tipo de coisa, né? Esse pensamento da brevidade da vida, da mortandade que assola a nossa humanidade, esse é um pensamento perturbador. Mas se nós combinarmos a nossa consciência da morte com o que Cristo venceu, a própria morte, pode nos tornar, irmãos, mais cativos pela vida do porvir. E quando isso acontece, a nossa demanda pelo conforto mundano ou pelo controle das coisas, tudo isso são afrouxados. Então nós percebemos de uma maneira nova que a verdadeira vida, que o verdadeiro sentido, significado e esperança não são encontrados, irmãos, na ausência de pandemias, ou numa carreira de sucesso, ou numa casa própria e bem decorada, mas o nosso sentido de existência vai ser encontrado aos pés da cruz, na pessoa daquele que nela morreu, Jesus Cristo. E essa esperança, irmãos, que vai nos sustentar, que vai nos ajudar em meio a tudo isso que está acontecendo ou que porventura possa acontecer no caso de ruim. Então, uma lição preciosa que nós podemos aprender com essa pandemia, a quarta, é que ela é uma resposta melhor do que o desejo de acumular, de ter coisas. Irmãos, essa pandemia, ela tem gerado no coração de muitas pessoas, e oxalá que esteja gerando no coração dos crentes um desejo de cuidar das necessidades dos outros. Se a nossa vida ela é reorientada, direcionada para que nós possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, então, ao invés de tornar a nossa vida confortável, acontece algo novo e que surpreende até a nós mesmos. Irmãos, tudo isso tem mostrado que nós somos maiores como povo de Deus e como filhos de Deus. Nós somos maiores porque nós podemos agora desviar os nossos olhos de nós mesmos, dos nossos medos e preocupações, para olhar ao redor, para as necessidades do próximo. E é isso que nós estamos experimentando com tudo isso que está acontecendo. Como qualquer outra pessoa, irmãos, a nossa resposta naquele primeiro momento, quando começou tudo isso, foi de medo, de ansiedade. O nosso desejo era de se esconder, de proteger a família, de tudo isso que estava acontecendo. Mas quando nós lemos a Bíblia e nós voltamos o nosso olhar para o nosso Senhor, para o nosso Mestre, para Jesus, que tem a vida e o futuro nosso e de toda a humanidade na palma das suas mãos, alguma coisa, irmãos, acontece. Algo novo acontece. Pela graça de Deus, agora nós passamos a olhar em direção do outro, não apenas das nossas próprias necessidades, mas para as necessidades dos outros. Encontramos, irmãos, a partir de tudo isso que está acontecendo, debaixo da graça e da direção do próprio Deus, nós encontramos motivação para olhar, para enxergar, para sentir o sofrimento dos outros. E como nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, podemos ajudá-los neste momento de necessidade. Para nós, enquanto povo de Deus, irmãos, a roupa que nós temos que usar é a roupa da empatia e do amor. Se colocar no lugar do outro.
Não foi isso que o nosso Senhor fez quando se fez homem, se colocou no nosso lugar para tomar o nosso lugar e morrer a nossa morte para nos dar a vida e uma vida eterna. Esse é o momento, irmãos, de tirar os olhos de nós mesmos e prestar atenção na necessidade do outro. Pelo qual motivo o Senhor permite que eu passe e atravesse por toda essa situação? Para ser bênção. Assim como Ele me abençoou, eu posso abençoar, orando, ajudando, abençoando com coisas materiais, se for o caso. Irmãos, uma outra lição de extrema importância nos dias atuais é que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. O que tem acontecido, irmãos, é que toda essa pandemia, ela foi politizada. E essa situação, ela foi potencializada e amplificada de tal maneira que gerou mais ansiedade e mais medo em todos nós. E quando se trata, irmãos, da mídia, a gente sabe que se sangra, isso dá notícia. E as más notícias são o que chamam a nossa atenção. E é por isso que a mídia, intensifica essa situação. E esse vírus da China é a má notícia do momento. E eles estão aproveitando, irmãos, para gerar mais medo, mais ansiedade. Isso tem criado muitas vezes mais mal do que a própria pandemia. Existem para nós, irmãos, todas as oportunidades e todos os motivos para não se deixar levar por essa correnteza. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando assistir essas reportagens, porque a nossa ansiedade, ao ficar só assistindo isso, ela vai aumentando e com isso vai diminuindo a nossa fé, a nossa esperança e a nossa convicção de que Deus reina e de que Ele está no controle de todas as coisas. Tudo isso, irmãos, que estão tentando jogar na mídia, e isso gera um desconforto em cada um de nós, porque, em primeiro lugar, é porque nós desviamos o nosso olhar do Senhor Jesus. Nós desviamos os nossos olhos do Senhor para os problemas. Por mais reais que eles sejam, nós tiramos os olhos do Senhor. E quando isso acontece, irmãos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o discípulo, com o apóstolo Pedro. Ele estava olhando para o Senhor e caminhando sobre as águas. Quando ele tirou os olhos do Senhor e olhou para o lado e começou a prestar atenção no vento e no mar agitado, ele afundou. Ele afundou. Por isso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos assistindo, acessando. Verifique as notícias uma vez por dia e você vai se sentir muito melhor. E não estou aqui, irmãos, fazendo um convite à alienação, a fugir da realidade, mas voltar os nossos olhos para o Senhor, que está no controle de todas essas coisas e que Ele pode nos ajudar a ser bênção em meio a tudo isso. Por isso que o sexto ponto é que a pandemia, ela mostra e ela destaca uma diferença enorme entre a resposta cristã e a resposta mundana ou secular para o sofrimento. Irmãos, existe uma diferença fundamental entre a resposta cristã e a resposta mundana ou secular sobre o sofrimento.
Na visão mundana, o sofrimento, especialmente o risco de morte, deve ser evitado a todo custo, porque não serve a nenhum propósito. Pelo contrário, esse sofrimento tira o propósito da vida, que é se dar bem, que é ser feliz, que é viver confortável e ter o controle de todas as coisas. E assim, nesta visão mundana, secular, evitar o sofrimento, mesmo que isso signifique comprar todo o mercado à custa de outras pessoas, ou um outro motivo de fuga, como beber, usar drogas, fugir da realidade, tudo isso, irmãos, é uma resposta normal. Mas, na visão bíblica, o sofrimento de um cristão serve a um propósito elevado, muito maior. Irmãos, é claro que o sofrimento é doloroso e a Bíblia não nega isso, mas é uma forma de Deus atingir o seu propósito, que é nos tornar mais semelhantes a Cristo. Eu entendo, irmãos, que tudo que Deus permite sobre a humanidade, de uma maneira geral, e sobre os crentes, de uma maneira particular, é nos ensinar uma lição. Para o mundo, é de que ele existe, e de que as pessoas terão que prestar contas. Para nós, os cristãos, tudo que o Senhor permite existe ou tem um propósito elevado, que é formar Cristo no nosso caráter. E isso, irmãos, vai dar um sentido novo, vai gerar um propósito novo para o nosso sofrimento. E assim, os cristãos podem entender e aceitar melhor o sofrimento. Nós não temos que temê-lo, não temos que evitá-lo. Em vez disso, podemos usá-lo pela oportunidade que ele traz, que é glorificar a Deus e servir a comunidade, servir os outros, servir o próximo. E essa, irmãos, é uma maneira muito melhor de responder à pandemia do que tentar ter o controle de tudo e de todos. Embora, irmãos, a pandemia ela não venha de Deus, isso está debaixo da permissividade de Deus, Deus pode usá-la. Deus pode usá-la. Isso me faz lembrar, irmãos, daquela charge que nós vemos na internet, que é uma pessoa olhando para a TV e ouvindo o noticiário sobre a pandemia e sobre as mortes, ele diz assim: estamos perdidos. E o outro está lendo a Bíblia e fazendo uma leitura bíblica a respeito desse cenário que estamos passando. E ele diz, lendo a Bíblia, estamos salvos. Diante disso tudo, irmãos, nós temos que dar aqui uma palavra pastoral para que nós, crentes, cristãos, possamos aprender com tudo isso que o Senhor está permitindo. Primeira coisa, foi para esta hora que Deus salvou você. Não somente te salvou para ir para o céu, mas trazer o céu para a terra, com uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, ministrar as boas novas, as boas notícias, que é o próprio Jesus, que foi oferecido por Deus para cada um de nós. A segunda lição, ele salvou você para brilhar hoje e não na eternidade. Ele te salvou para você praticar o bem aqui, agora, hoje. Ele salvou você para viver nesta crise, em meio a tudo isso, com fé, com esperança
e ousadia. Uma terceira palavra pastoral é crer e obedecer. Ou melhor, crer e fazer, hoje e agora. Nós não podemos esquecer, irmãos, que Deus ainda não cumpriu a sua promessa de que toda a terra estaria cheia do conhecimento de Deus e da sua glória. Isso vai acontecer, irmãos, através ou por meio dos seus filhos, dos filhos de Deus, por meio dos crentes, por meio de você, da sua vida. Tudo isso, irmãos, está debaixo de um propósito maior. Está debaixo do propósito de Deus. E isso tem que gerar em nós não crise, não ansiedade e muito menos medo, porque nós temos a paz de Cristo nos nossos corações que excede todo entendimento humano. Tudo isso está debaixo dos olhos de Deus. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele tem ciência de todas as coisas. Isso tudo que está acontecendo não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, Ele está usando tudo isso para levar a igreja do Senhor à maturidade, à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Ao permitir tudo isso, Ele quer usar tudo isso para formar em mim, para formar em você o caráter de Cristo, o caráter do seu Filho. Que o Senhor, irmãos, tenha misericórdia de nós, que Ele arranque dos nossos olhos as escamas que nos impedem de enxergar, à luz da palavra de Deus, uma releitura de tudo que está acontecendo e que nós possamos, debaixo dessa mesma graça, debaixo dessa unção e capacitação pelo Espírito de Deus que habita em nós, a vivermos cada dia, não em função das notícias, não em função desse cenário ou qualquer outro, mas viver em função da nossa identidade. Somos filhos de Deus, do propósito que Deus colocou para cada um de nós, que é servi-lo, servindo a comunidade, servindo o nosso próximo, e com uma missão de compartilhar Jesus Cristo para aquelas pessoas que estão em meio a tudo isso, desesperadas, sem um foco, sem um propósito, sem direção. Que, assim como o Pai compartilhou com você o Filho dele, Jesus Cristo, você também está sendo convocado, desafiado a compartilhar Jesus para os outros. Que assim Ele faça acontecer para o nosso crescimento, para a edificação da igreja e para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Oremos. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos o Senhor. E nós queremos, Pai, que o Senhor nos ajude a olhar tudo isso com os olhos da fé, não sendo coagidos, intimidados, a olhar com os olhos da desesperança. Que teu Espírito Santo esteja inclinando o nosso coração para saber qual é a tua vontade em meio a tudo isso e a vivê-la para o nosso bem, para o bem da tua igreja e para a salvação
da humanidade. Abençoe, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, aqueles que nos ouvem nesta manhã, colocando nos seus corações a paz do Senhor. Não a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela é enganosa, ela é passageira, ela é inútil, porque ela é movida pelas circunstâncias. Coloque nos nossos corações a paz do Senhor e nos ajude a entender que tudo isso está debaixo das tuas vistas, está sob o teu controle. E em tudo o Senhor tem um propósito. Por isso que nós te louvamos, te exaltamos. O Senhor é Deus, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, tanto no passado como hoje, no presente, e assim por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, que essas lições fiquem gravadas nos nossos corações e nos ajude a atravessar, a passar por essa pandemia. Oramos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Que você tenha um dia abençoado. Não olhe para os lados. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o nosso pastor. E Ele está cuidando de nós. Deus te abençoe. Amém. Amém.